Então vamos continuar, né? A gente tinha parado em Mateus da última vez, a pregação sobre a volta de Jesus, hein? Felizmente o Wagner também fez a introdução em outro livro do Novo Testamento, do Tessalonicenses, sobre a primeira volta de Jesus, hein? E aqui eu vou falar da segunda volta. Só para resumir, para quem não estava aqui, hein? Jesus, na verdade, vai voltar duas vezes. É Mateus? Em Mateus 24, capítulo 24. A gente vai continuar a partir do versículo 15. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. No último culto, se alguém quer saber do que a gente falou no último culto, está lá no canal na internet. Está gravado também para ter a continuidade. Ou o início. 24, 15. A gente já tem o 14. Esse capítulo, ele na verdade, tudo que Jesus falou em parábolas, né? Porque ele falou para as pessoas não entenderem. Ele não falou de uma maneira clara para as pessoas entenderem. Ele falou que quem tem o Espírito Santo vai entender. Que os outros todos vão achar isso como loucuras. Porque é verdade, acreditar na ressurreição. Você fala, não, você não vai morrer, você vai ser ressurreto. Tem muitos que vão falar, não, você tá doido, a gente é feito de carne, tudo, vê os animais morrem, não é? Então, para que a gente ressuscitaria? Então, para os seres humanos, normais, assim, terrenos, não normais segundo Deus, mas normais segundo a ciência, são loucuras. Né? A palavra, a fé, é uma loucura. E Deus fala isso. São loucuras para os seres humanos. Então, ninguém entende se a gente não tiver a mente de Cristo escrita, não dá para entender. Por isso que ele fala, às vezes, eu estou endurecendo o coração das pessoas. Porque elas leem e não entendem. Então, elas não conseguem amolecer o coração e não conseguem se converter. Eu tenho muita gente que são assim, que leem e não entendem. Por quê? Porque elas não fazem, elas passam. A gente tem que se entregar a Deus. A gente tem que reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para nos salvar, senão a gente vive na lei. Exatamente como todo mundo, a humanidade inteira vivia até Jesus Cristo ser enviado por Deus. A gente vive debaixo de uma lei, falando, não, você não tem que fazer isso, e não fazendo isso, você já está bom. Mas, na verdade, como tinha, na época, não só os 10 mandamentos, mas 623 mandamentos, preceitos na lei. Então, é que está escrito que quem transgresse um preceito da lei, ele transgresse todos, então ninguém conseguia ser salvo, hein? Praticamente. Alguns profetas, talvez, que recebiam o Espírito Santo, que eram escolhidos por Deus, mas o resto do povo, se o rei, na época que era colocado por Deus através de um profeta, é que o rei se desviava dos mandamentos de Deus, aí o povo inteiro sofria debaixo disso. O povo inteiro, o país inteiro, naquela época, era amaldiçoado mesmo. Hein? Então, hoje não. Hoje, através de Jesus Cristo, Deus fala, não, tem que fazer alguma coisa, porque ninguém está salvo. Então ele mandou o Senhor, essa que já estava, claro, previsto, Isaías 700 anos antes já profetizou a vinda de Cristo, no capítulo 53. Através de Jesus Cristo a gente recebeu o Espírito Santo. Ele veio, se deixou conhecer na face da terra, era Deus, era o Verbo, a palavra encarnada, Deus encarnado através de Jesus Cristo. É quando Jesus Cristo fez o ministério dele, depois que ele foi crucificado, ele falou, não, eu não vou vos deixar órfãos,
vou vos deixar com o meu Espírito, a cada um. Então, quem crê em mim, é batizado, será salvo. É dali que ele falou isso. A gente precisa de crer nele, aí ele vai explicando. Quem crê em mim também crê no Pai, no meu Pai. Você sabe que eu não faço nada sem ser a vontade do meu Pai. Então, quem crê nele, crê em Deus e crê no Espírito Santo que ele deixou com a gente. Por isso que é a Trindade, hein? É um Deus só, mas que é capaz de se fazer em três diferentes pessoas. São pessoas. Não são só, assim, coisas no ar. Né? Não são ondas, vibrações. Mas são pessoas. Como está escrito dentro da palavra. Então, vamos continuar, então, a partir do versículo 15. A partir daqui, até o versículo 14, eram fatos dentro desse capítulo que eram para a gente agora, que a gente estava vivendo. Hein? Tem muita coisa ruim que eram anunciadas por Jesus já, que uns trairão, que se desviarão. É tudo que acontece hoje, né, na verdade, nas igrejas, no povo de Deus. Eles creem, mas só por um tempinho, né? Quando agrada a eles. Receber a bênção já foi. É uma troca-troca, hein? O que a gente vê muito, isso está na palavra aqui, é que as pessoas elas querem até crer em Deus, vir a cristão é andar segundo os princípios de Jesus, mas com alguma coisa em troca. Por exemplo, ser curado de alguma doença, por exemplo, ter uma regalia, uma coisa de justiça, seja qualquer coisa, né? Ter um sonho realizado. Isso não é bem bíblico, não. Isso a gente não encontra na Bíblia. Agora, todos não, mas a maioria estão pregando isso. Não, porque Deus vai abrir as comportas dos céus se você faz isso, aquela coisa. Isso não está na palavra. Está na palavra em Malaquias que ele vai abrir as comportas dos céus, mas era na época da lei, umas pessoas distorcem a coisa para ter algum ganho. Quando está falando isso, Malaquias, o profeta falou isso, é quando Deus falou para o profeta, mas que eles eram debaixo da lei, tinha que pagar o dízimo de todas as coisas naquela época, para o povo de Deus que estava cuidando do templo, etc., poder viver. Eles não faziam isso. Então ele falou para Malaquias, não, mas fala que eles estão me roubando. Fala para eles, para o povo, que se eles voltam a executar os mandamentos da lei, a pagar o dízimo, eles vão ver se eu não vou abrir as comportas do céu, eu não vou abençoá-los. Porque lá era mesmo não uma troca-troca, mas você obedecia na lei, você era abençoado. Se não obedecia, você não era. Hoje é diferente, hoje é pela graça. Né? Hoje é tudo pela graça. A gente vive a graça ainda, de Cristo. Então hoje não tem mais obrigação de nada. Porque não faz mais sentido para Deus. Se alguém faz por obrigado, então ele não faz por amor a Deus. Do jeito que Jesus morreu por amor a nós. Então é uma retribuição do amor. E não do dever. Né? Não é mais um dever, é por amor. Então, agora a gente vai começar a ver o que vai acontecer com os outros que não foram levados. Como ele falou. Chegará o dia, versículo 15, chegará o dia em que vocês verão aquilo o que o profeta Daniel falou, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. Quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Aqui ele fala para o povo judeu. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pagar as suas coisas. Quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiveram amamentando. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado, pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. Então, esse aqui é o fim dos tempos.
Eu vou reexplicar que a igreja, os cristãos, já foram levados. A gente já está com Cristo. A gente já foi ao encontro do Senhor, como ele falou, em Tessalonicenses. Esse aqui é os que ficaram agora. Chama a grande tribulação. Então vai ter coisas terríveis. A gente vê aqui, eu vou ler em Apocalipse 13, porque se refere a isso. Aqui, essa primeira parte, chegará em dia em que vocês verão aqui o que o profeta Daniel falou, a terrível profanação. Aqui se trata do povo judeu que sempre rejeitou Jesus. Hein? Na verdade, ele pega o exemplo da fuga, da deportação para a Babilônia, aqui, que já tinha acontecido em 500 a.C., e esse acontecimento ele usa para o fim dos tempos. Ele faz a comparação para a gente imaginar como será terrível. Mas ele ainda fala que é muito pior que essa fuga, que essa deportação do povo que tinha desobedecido para a Babilônia, hein? Que foi em cativeiro. É Apocalipse 13. O 13. Eu vou ler então. Talvez vou ler antes. Você vê, eu vou ler antes um pouquinho. É a besta que saiu do mar, é a besta que saiu da terra. Essas bestas, na verdade, no Apocalipse, são governos. Hein? Cada vez que se fala de estrelas, de sol, de luz, de lua, são governos, são presidentes, né, que perdem o brilho. Então, eles perdem quando o sol perde o brilho, por exemplo, a lua escurece. São sinais de governos que se desviaram, que não têm mais a autoridade de Deus. Né? É aqui a mesma coisa, esses cabeças todos que caem, tudo são governos. Né? Como eu falo, a palavra ela não é explícita, especialmente Apocalipse. Né? Apocalipse não é explícito, não. Porque são coisas, em Apocalipse, sobre o fim dos tempos, sempre vai pairar umas dúvidas, porque ele não quer dar nem o dia, nem quando será. Então, é só para a gente tá ligado. Hein? Ele fala aqui, então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada chifre. A cada cabeça estavam escritos o nome de blasfêmia. Esse nome de blasfêmia, é como ele fala aqui, a terrível profanação que será colocada no lugar santo. É a mesma referência aqui. Dentro do templo, em Jerusalém, vai vir o anticristo. Esse anticristo, essa besta, ele vai ser colocado lá dentro do templo e vai blasfemar. O povo judeu vai adorar de novo esse anticristo, que é o anticristo. Ele vai adorar e a partir daí eles vão ser vencidos. Deus, o próprio Deus, vai levantar povos para vencer de novo os judeus e mostrar quão grande ele é. Então, eu acho que vou só ler essa aí, para a gente poder continuar aqui, senão não vai dar tempo. Aí, continuando aqui. Não, em Mateus 24. Versículo 22. De fato, vou ler do 21. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. E nunca mais haverá angústia tão grande. De fato, se o tempo de calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria, mas esse tempo foi limitado por causa dos santos, dos escolhidos, que são os santos. Aí vem a grande batalha de Gog e Magog. Hein? Vocês certamente já ouviram falar disso, de Armagedon. Aí vai começar essa batalha. Então, eu vou ler aqui em Ezequiel para todo mundo saber quem é Gog, quem é Magog.
que é a batalha de Armagedão. Ezequiel, logo depois de Jeremias, Isaías, Jeremias, Ezequiel no capítulo 38. Eu sei que esse tema não é muito fácil de entender, mas é importante a gente saber o que acontece, porque as pessoas falam muitas coisas sobre o fim dos tempos, né? E quando vocês vão ouvir assim na mídia, coisa assim, vocês vão saber, não, isso não é bem assim, não é para agora, vai demorar, não tem ninguém que se chama Cristo. Cristo a gente vai ler agora há pouco, que ele vai voltar com um grande estrondo para o fim dos tempos, né? A igreja vai ter sido levada, mas depois vai de um lado para o outro do mundo, vai ter trombetas, a gente vai saber, entendeu? O fim do mundo não vai ser assim uma coisa como eles falam lá, anunciado por sei lá quem, devagar. Vai ser uma coisa muito terrível, e todo mundo vai saber. Vamos ler aqui Gog e Magog. É quando Deus está levantando nações contra o próprio povo judeu, que vai ser esmagado, é que tem esse resto que teve que fugir, hein? Que ele fala, fogem, não voltem para trás, para quem é cristão naquele momento. Mensagem para Gog. Recebi o 38, de Ezequiel. Recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, volta o rosto para Gog, da terra de Magog, príncipe que governa as nações de Meseque e Tubal, e profetiza nele. Gog é um príncipe que governa sobre Magog. Magog são províncias da Turquia, do norte, da Europa. Então elas vão se juntar, como está escrito aqui, para ir guerrear contra Israel. Transmita-lhe essa mensagem do Senhor soberano. Gog, príncipe de Mesec e Tubal, que é na Ásia Menor, a Turquia, sou seu inimigo. Eu o farei voltar e colocarei argolas em seu queixo para levá-lo junto com todo o seu exército, seus cavalos, seus condutores de carro de guerra, vestido com sua armadura completa, a uma grande multidão armada, com escudos e espadas. A Pérsia, a Etiópia, a Líbia, com todas as suas armas, o acompanharão. Gomer e todos os seus exércitos também se unirão a você, bem como o exército de Bet-Togarama, do extremo norte e muitos outros. Você vê que são nações e nações que estão se juntando para ir aniquilar o Israel. Isso vai acontecer. Então todos saberão. Mas quem já está salvo, não vai passar por isso. Isso é o fim, realmente o fim dos tempos. Prepare-se e esteja pronto. Mantenham todos os exércitos a seu redor de prontidão e assuma o comando deles. Daqui a muito tempo, não amanhã, você será convocado para entrar em ação. Num futuro distante, de novo, distante, você virá de repente sobre a terra de Israel, que viverá confiante depois de ter se recuperado da guerra, e depois que seu povo tiver regressado de muitas terras para os montes de Israel. Eles já regressaram, hein? A gente sabe que os israelitas, eles já reconquistaram a nação deles, então, né, aqui já regressaram. Vocês e todos os seus aliados, um exército imenso e assustador virão sobre Israel, como uma tempestade, cobrirão a terra como uma nuvem. Assim disse o Senhor soberano. Naquele dia, maus pensamentos lhe virão à mente, e vocês tramarão um plano perverso. Dirá, Israel é uma terra desprotegida, cheia de povoados, sem muros, sem portões, sem trancas. É o que a gente vive um pouquinho aqui, hein? O Brasil parece ser uma terra, no mundo inteiro, parece ser uma terra desprotegida, sem portão, sem tranca. Tudo entra, hein?
É por isso que a gente tem que estar muito com o Espírito Santo, para a gente poder saber o que é bom, o que é ruim, o que vem para nos destruir, o que vem para nos ajudar. O que é mandado de Deus e o que é mandado do capeta. É para isso, para a gente ter esse discernimento, a gente precisa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente se deixa enganar, como eles se deixaram enganar, e se deixaram enganar já. Contra ele acabarei com esse povo que vive tão confiante. A gente não é um povo que vive tão confiante. Todo mundo vive confiante. Tá tudo bem, eu estou com casa, estou com um filho, estou com isso, estou com um carro, estou com dinheiro no banco. Mas o que ele faz, se a gente não está com Deus, ele acabará. Deus não é água e açúcar, sem ameaça, mas é verdade. Deus, a gente precisa se arrepender para ter a salvação. Ele não salva qualquer um, é todo mundo. Entendeu? Então, a gente tem que tomar prestar muita atenção na palavra de Deus. Irei à cidade antes desoladas, mas que agora estão cheias de gente, que voltou do exílio em muitas nações. Tomarei grande quantidade de despojo, pois agora seus habitantes têm muito gado e outros bens. Pensem que o mundo gira em torno deles. Não é isso que a gente pensa, que o mundo gira em torno da gente, ou que a gente quer que o mundo gira em torno da gente, hein? A gente está nem aí para os outros. Contudo, Sabá, Dedã, os comerciantes de Tarsis, com todos os seus jovens guerreiros, perguntarão: você pensa mesmo que os grandes exércitos que reúne podem tomar a prata e o ouro deles? Acham que pode levar seus rebanhos, apoderar-se dos seus bens e tomar despojos? Portanto, filho de homem, profetiza contra Gog, que reuniu todos esses exércitos. Transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano: quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Nós somos o povo de Deus. Hein? Quando a gente convertir, nós somos o povo de Deus. Ele fala: não há mais diferença entre judeu, sítios, entre judeus e gentios. Gentios somos nós, os estrangeiros, hein? Em relação a Judá e Israel. Quando meu povo estiver vivendo confiante na terra dele, então você despertará. Vira da sua terra no extremo norte, com sua grande cavalaria, seu exército poderoso. Atacará meu povo, Israel, e cobrirá a terra com uma nuvem. Naquele dia, trarei você, Gog, contra a minha terra. O próprio Deus que está falando: vou te levantar contra o meu povo. Porque ele está adorando o anticristo. Ele deixou entrar no templo a profanação. Entendeu? Mas assim, contra a minha terra, então, atacará meu povo, Israel, e cobrirá a terra com uma nuvem. Naquele dia trarei você, Gog, contra a minha terra, à vista de todos, e mostrarei minha santidade por meio de tudo que lhe acontecer. Então todas as nações me conhecerão. Então ele fala aqui, tem gente que fala, eu estava falando com minha irmã isso, tem gente que fala: não, Deus não vai voltar até todo mundo ser evangelizado, né? Tem muitas igrejas que falam isso. Verdade. Então não, porque seria injusto, sei lá o quê. Aqui ele fala que sim, porque ele fala: então todas as nações me conhecerão. Ele se fará conhecer. Ele é justo, o Senhor. Quem não teve oportunidade de conhecê-lo mesmo, ele certamente não vai mandar para um lugar ruim. Agora, quem teve oportunidade e não seguiu, e não creu, aí sim, é como o próprio povo dele fez aqui. Hein? Assim disse o Senhor: acaso você é aquele de quem falei muito tempo atrás, quando anunciei por meio de meus servos, os profetas de Israel, que no futuro o traria contra o meu povo? Mas assim diz o Senhor soberano: quando Gog invadirá a terra de Israel, minha fúria transbordará, pois em meu zelo, em minha ira ardente, sacudirei a terra de Israel violentamente naquele dia. Todos os seres vivos, os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, os animais que rastejam pelo chão, e todas as pessoas da terra tremerão em minha presença.
montes serão derrubados, desempenhadeiros cairão, muros desabarão. Convocarei a espada contra vocês em todas as colinas de Israel. Disse o Senhor soberano. Seus homens se voltarão às espadas uns contra os outros. Castigarei vocês em seus exércitos com doença e derramamento de sangue. Enviarei chuvas torrenciais, granizo, fogo e enxofre. Com isso mostrarei a minha grandeza e santidade e me farei conhecida às nações do mundo. E saberão que eu sou o Senhor. Isso depois é um massacre. Ele fala que ele fará que as pessoas que vieram guerrear contra Israel, depois entre si se matarão. Então, o mundo inteiro vai ver como Deus é grande. Ele, de um lado, fez vir, se vingou contra o povo que não acreditou nele, e depois, para mostrar, para dar a paz para os que ficaram, por isso que ele fala assim, foge quando dá tempo. Então, não vão voltar a pegar o seu manto, orem para tudo que isso, quando acontece isso, não seja um sábado, porque para o povo judeu, o sábado, eles têm uma restrição, eles não podem caminhar mais que 1,4 km. É um caminho de sábado. Isso aqui eles não têm que fazer nada, é domingo para eles. Então eles não podem trabalhar, não podem. Então eles podem caminhar em volta da casa, ou da onde eles moram, até 1,4 km, é dentro da lei. Aí, como era ainda, ele não tinha morrido, Jesus, então ele mesmo está falando, então ele fala, orem para que não seja um sábado, para que vocês possam fugir, porque senão vocês vão ter que ficar ali, porque é a lei que manda, Pela lei aí, o que eles vão fazer? Eles vão querer se salvar ou vão querer obedecer a lei? Então. Não pode andar mais que... Pois é. Você entendeu? Aí é que as mulheres também não estejam amamentando, porque vai ser um dia terrível. Mas E depois... não é convertido. Não, isso aqui é tudo para gente que não é convertido. A gente viu o último culto que a gente vai presenciar isso junto com os anjos. Amém. Essa batalha de Armagedon, depois o anticristo que vai dentro do templo, todas essas chama grandes tribulações, para quem não acreditou, é a última chance para eles se redimir com Deus. Então, eles vão ver, porque, vamos supor, vai ter realmente isso, vai ter um avião, por exemplo, que voa, e os pilotos, de repente, são 2 cristãos, vão ser levados antes de tudo isso. Então, já vai dar um caos. Só que ninguém vai entender o que é, porque essa primeira vinda de Jesus, como eles falam, a segunda vinda, que tem vários, quando ele vem buscar a igreja, ou que a igreja vai no encontro dele, ninguém vai ver, porque vai acontecer num piscar de olho, está escrito. Quando os santos, quando nós vamos ser levados, ou vivo, ser glorificado, um corpo glorificado em um piscar de olho, os mortos ressuscitaram, santos, os mortos santos, aí ninguém vai ver, porque vai ser muito rápido. Agora, isso todo mundo vai ver. Depois disso, quem fica, vai começar todo esse tumulto. Vai ter muito sangue, vai ser ainda uma possibilidade para esse pessoal se redimir, mas vai ser muito, muito difícil. E vai ficar um resto do povo de Deus, de Israel, desses que fugiram, que escutaram as advertências, que fugiram, esses vão ser salvos ainda. Vamos continuar a leitura então em Mateus 24. Agora a gente volta um pouquinho aqui na volta do anticristo, para a gente não ouvir tudo, qualquer coisa, sem ter a sabedoria, o conhecimento de quem, já que a gente está sabendo como que vai ser, de não acreditar em tudo, qualquer um. No versículo 23. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem.
pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas. Sinais e maravilhas são milagres, hein? A fim de enganar, se possível, até os escolhidos. E isso hoje já está acontecendo já. Hein? Isso está acontecendo. Muitos, até que escolheram seguir Jesus, acham que estão seguindo Jesus e são enganados. Ele fala bem aqui. Portanto, se alguém lhe dizer, vejam, aqui está o Cristo, ali está ele. Tem uns que se chama de profeta. Falam, eu recebi do Senhor agora, o Senhor fala para vocês. Esse aqui é tudo enganador. Não há mais ninguém. Todos nós temos o Espírito Santo. Na palavra não tem isso. Não tem mais profeta. Hoje não existe mais profeta. A palavra foi fechada. As profecias sempre foram para a igreja, o corpo de Cristo, não para pessoas individuais. No Novo Testamento, no Antigo Testamento não, sempre foi para o povo. Porque não tinha justamente o Espírito Santo individualmente em cada pessoa. Então, não existe alguém que te fala, não, o Senhor me falou que você tem que fazer isso. Não. Você fala, pode me confirmar na palavra? Não está escrito isso? O Senhor pode falar para você, me passar umas ordens ou algumas. Isso não existe. O Senhor me falou de fazer aquela coisa porque está escrito aqui na palavra. Mas tudo que não está escrito não vem de Deus. Não pode vir de Deus. Porque senão fala, Wagner, o Senhor me falou que você tem que vender a tua casa. Lá é amaldiçoado. É isso que acontece. Lá você nunca vai viver feliz. Venda a tua casa. E depois me dá o dinheiro ou dá para alguém. Não, mas, entendeu? Isso aqui não existe isso. Não está na palavra. É só pedir para ele. Me mostra onde que o Senhor faz isso. Entendeu? Aí eles vão, pode até pegar uns versículos isolados, mas aí vocês têm que ver em qual contexto, por que ele pediu para vender. Entendeu? Por exemplo, em Ajó, ou no Novo Rico, tem que ver o contexto, o que tinha por trás. Mas nunca o Deus vai pedir para fazer algo, e falar, tá, mas não, você é abençoado, não tem como a tua casa ser amaldiçoada. Se você é de Deus, ninguém pode. Alguém pode misturar o sujo com o santo? Não existe isso. Ou a gente é santo ou a gente é sujo. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Ou a gente tem nosso sim é sim ou nosso não é não. Não tem talvez. Nunca Jesus fala, talvez você vai estar salvo. Talvez se você faz isso. É sim ou não. É quente ou frio. Entendeu? Então, portanto... Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. O capeta ele tem muito poder. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Jesus falando aqui. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Portanto, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não se dêem o trabalho de sair para procurá-lo. E se disseram, está escondido aqui, não acredito, porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres, imediatamente depois da angústia daqueles dias. Aqui ele fala de novo, a primeira parte é de quando a igreja de não se deixar enganar, a segunda parte, quando ele fala, portanto, se alguém lhe dizer, ele fala, aonde está o cadáver, estão os abutres. É que ele vai vir como um relâmpago de um lado do mundo para o outro, a gente vai vê-lo, quando ele vai vir, para o fim dos tempos. Isso, de novo, a igreja vai estar longe. Ele fala, onde tem a carniça, ele vem em cima dessa carniça para se vingar. É como se fosse um abutre. Ele fala, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, imediatamente depois da angústia daqueles dias, que a gente leu em Ezequiel. Então, não é fácil de entender. Felizmente, vocês vieram hoje, porque é feliz, mas talvez não é um tema muito fácil para vocês entenderem, mas certamente tem um propósito. Então, certamente o coração de vocês estava buscando alguma resposta, eu não sei, mas estou imaginando, porque nada é por acaso com Deus.
Então, se vocês têm perguntas depois, podem fazer, podem até, eu vou passar meu WhatsApp, se vocês quiserem, o Wagmar Paz. Vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem. Dúvidas para... Não, mas eu não entendi isso. Como que pode? Porque lá estão falando isso. Aí a gente vê à luz da palavra, não à luz do meu coração. Eu não tenho que pregar o que o meu coração me diz. Peraí, eu vou falar disso hoje. Não. Eu tenho que pregar a palavra. Jesus falou, vocês vão anunciar as boas novas. É a palavra. Então tem que pregar a palavra. É por isso que tem muitas igrejas que nem... Bom, hoje menos, mas pelo menos a igreja católica, antes ela nem distribui a Bíblia. Eu não sei nem se hoje distribui. Acho que não, hein? Então eles não incentivam a ler a palavra para justamente não eles ficar com essa autoridade, essa dominação sobre as pessoas. Não, você vem, eu vou perdoar. Não é Deus que perdoa, não. Você vem me confessar os teus pecados, que eu te falo o que você tem que fazer. Isso não existe, hein? Na palavra isso não existe. Ninguém pode ser representante de Deus, ninguém pode julgar e definir qual vai ser a penitência para você ser salvo. Né? Não existe penitência. Jesus não já se sacrificou? Será que a gente pode fazer um sacrifício maior que Jesus fez? Será que a gente tem que completar o sacrifício de Jesus fazendo alguma coisa? Um caminho de cruz, sei lá? Então Jesus não foi autossuficiente para a minha salvação, a graça dele não é completa. Em lugar nenhum está escrito, vocês vão ter que ainda jejuar, sei lá, 20 dias para alcançar a graça. Isso aqui não existe, entendeu? Ou fazer, sei lá, tantas orações. Jesus pagou o preço alto para a gente. Isso que a gente tem que saber. Ele pagou de graça. Ninguém precisa pagar ou dar alguma coisa em troca. Não, vocês vão fazer isso, aí você vai ser abençoado. Aí você vai receber a graça. Isso não existe, hein? Então, eu vou parar aqui, nesse capítulo. Espero que todos entenderam a mensagem de hoje, que é realmente para a gente seguir os passos de Cristo e de Deus, porque de um meio ou de um outro, seja na primeira vinda de Cristo, quando ele vem buscar a igreja, os santos, ou seja, no fim dos tempos, as coisas acontecerão sem a gente poder fazer nada. Entendeu? Não dará mais tempo. O que ele quer dizer aqui é, eu os avisei de antemão. Então, porque não dará tempo. Pode orar para que dá tempo, mas porque não dará tempo, não. Vocês não vão nem para fazer nada. Foge desse anticristo quando ele vem. Se a gente ainda está na terra. Espero que não esteja mais. Vocês também não. Mas para quem está, vai ser difícil. E para quem já não está mais, de qualquer forma, já vai ser levado em um piscar de olho. Então, a gente nem vai sentir nada, nem vai ver nada, que a gente já vai estar com Deus, né? Para mim, isso vai ser o início do milênio. Tem uns que falam, não, vai ter 1000 anos de sossego, né? De graça, de paz, depois que Deus vem. Uns falam que vai ser, é por isso que é muito vago, uns falam que vai ser depois da grande tribulação, que quando o resto de Israel vai vir, Deus vai retomar o templo. Outros, como eu, por exemplo, eu não acredito que seja 1000 anos, porque 1000 anos corresponde a um dia corresponde a 1000 anos, então é difícil. Mas tem uns que falam que é literalmente 1000 anos. Isso aqui não está claro na palavra, então, mas é para a gente saber escutar os conselhos de Deus. Não importa se é 1000 anos, se não é 1000 anos, se é antes, se é depois. O que importa é que a gente esteja com Deus, para a gente ser salvo. Certo? Da tribulação nós já estamos passando hoje. Sim. Vai deixar para depois, vai vir depois. Estamos passando agora. Sim. Se a gente parar, olhar para o lado, olhar para frente, para trás, a gente já vai ver muitas coisas que a gente está passando. Né? Sim, essa tribulação, sim. Na verdade, a gente como cristão hoje não é a grande tribulação. A gente passa por tribulações, mas no sentido como os ímpios. Deus falou, não é porque vocês acreditam em mim, que vocês são salvos, que na terra vocês já vão estar no paraíso.
Ele fala, não, a chuva é para todos, é para vocês e para os ímpios. O sol é para todos, é para você e para os ímpios. Quando a gente está na terra, vocês são o sal do mundo. Não é para a gente ir num convento, se enclausular, se aprisionar. Ah, não, porque aqui eu estou protegido do mundo e todas as influências. Não, ele falou, vocês são a luz do mundo. Vocês são a sal do mundo. Se o sal perde o sabor, se a gente põe o sal de um lado, como que ele vai dar sabor nos pratos? Se a luz ela é escondida debaixo da cama, como que ela vai iluminar? Filho, vem. Então a gente está aqui, como cristão, para iluminar, para ensinar os outros. Não ensinar, ninguém é melhor que ninguém, mas para repassar a palavra do Senhor, que tem jeito para ser salvo, sim. É não para ir se fechar dentro de um convento. Entendeu? Isso não é. Deus não quer isso. Deus fala, vocês são sal do mundo, vão pelo mundo. Não falou, agora sai do mundo, vamos se proteger. Não é isso. Entendeu? Tem muitas coisas que a gente acredita que seja certo, porque a gente, que pessoa religiosa, hein? Porque está se saindo, tirando do mundo, recursos cheios de coisas. Isso é humanismo. Não tem nada de cristão. Certo? Agora, obrigado, Senhor, para todos aqueles que vieram hoje. Senhor, tu tens um propósito para cada um de nós, Senhor. E nada é por acaso, como falei. Senhor, eu creio que através do teu Espírito Santo você possa agora iluminar, você possa colocar essa semente num coração